Opa, boa tarde. Aqui é o Michel Gutivillen, crítico aqui do Plano Crítico. Hoje nós estamos entrevistando o diretor de Cabeça de Negro, que é um dos grandes filmes brasileiros aqui desse ano. Então, aí Del, faz aí um pouco aí de uma apresentação sua aí para a galera, diz quem você é, fala um pouquinho aí rapidinho. Olá, eu sou Del Cardoso, sou realizador. Eu já mexo com esse negócio chamado cinema já tem um tempinho já. Estou chegando agora na cena de longa-metragem. É o primeiro longa, né, realizado. Mas já tenho 5 curtas, 2 documentários de curtas e algumas coisas escritas. Então, assim, fazer esses curtas-metragens foram fundamentais para que eu conseguisse desenvolver um bom longa-metragem, né? Pelo menos em termos narrativos, eu acho que ele, pelas críticas, ele funcionou e a gente fica com essa angústia até ouvir as primeiras críticas e tal, que é um primeiro trabalho, então a gente fica com angústia para saber se funcionou ou não, né? Mas eu tenho escutado coisas boas, assim, e estou bem feliz com isso. Inclusive, eu vou falar com você sobre um dos seus curtas. Eu não sei se alguma das pessoas que já te entrevistou falou sobre um dos curtas com você, mas eu acho que tem uma ligação muito forte de um deles com o Cabeça de Negro. Mas aí a gente já vai. Não, me deixa eu falar logo sobre isso então, que eu acho que talvez seja uma pergunta fundamental dessa entrevista e já vamos começar por ela. É, eu vi ontem o seu curta que é o Cappuccino com canela, né? E eu acho que já existe toda uma ideia ali do Cabeça de Negro, cara. Porque eu enxergo muito, você usa o livro, a educação, justamente como uma arma, né? Uma arma para o negro, seja no Cappuccino com a canela, que isso literalmente vira uma brincadeira, né? De tirar o livro da mochila. E aí E aí, no Cabeça de Negro, justamente estudar os Panteras Negras e tal. Então, eu já vejo que existe alguma ideia sua sobre isso, sobre a educação, sobre o negro ocupando esses espaços, né? Espaços normalmente voltados para uma burguesia branca, que é essa biblioteca, a escola mesmo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sobre o Caputino, Os dois, né? Essa ideia de livro, educação e como que isso pode ser importante para, de repente, uma revolução, uma consciência social. Michel, é engraçado você falar. Eu não tinha me tocado, cara. Você estava falando, aí eu comecei a me lembrar que realmente, cara, tinha uma sementinha plantada ali, né? Pois é. Verdade, verdade. Mas foi totalmente inconsciente, sabia, cara? E isso é muito Mas bonito, que seja inconsciente. É muito que bom que legal. você falou isso, cara. Eu não tinha parado para pensar. Mas eu acredito demais, cara. Eu acho que eu vivo a educação, né? Eu sou professor e tal. Eu dou aula para periferia. De fotografia, de audiovisual, né? E, assim, acredito nela, ela que me salvou, cara. Eu ia ser um merda se fosse a educação, se eu não tivesse estudado. Mas tem aquela coisa, né? A escola e a universidade, ela serve para adequar as pessoas ou ela serve para as pessoas se utilizarem dela para tentar um mundo novo? Então, são esses dois vieses aí, que são vieses tensos, né? Que ninguém tem muita resposta. Eu acho que tem que ter esse tipo de questionamento, mas de fato, o livro ele é fundamental e tem livro de tudo e de todos, né? E de todas, mas é preciso saber, ter a consciência para escolher os livros certos, né? Quais são os livros que podem te transformar, quais são os livros que podem acabar com você, porque tem também, né? O cara, pô, eu vou ler, cara, a leitura é maravilhosa. Aí o cara pega, eu vou ler esse livro aqui do Olavo de Carvalho. Será que isso pode detonar a pessoa ou pode engrandecer a pessoa, né? Então é preciso saber discernir em relação a isso. E aí é que está a grande importância dos mestres e das mestras, né? De quem nos ensina, né? Eu acho que você, Michel, e a gente tem sempre
uma lembrança de um grande professor, professora que a gente teve, que, pô, cara, esse professor aqui, eu dava trabalho, mas esse professor aqui, ou essa professora me fizeram pensar o mundo de uma forma um pouco mais diferente e tal. E aí eu trago um pouco dessa vivência, né, de como que essa educação chega na periferia, como que a periferia se apodera dessas informações, são infinitas as informações hoje, né, cara? Celular e tal. Você dá aula hoje, não é romantizado. Você dá aula na periferia hoje ou em qualquer lugar, seja na periferia, seja na elite, tem gente lá no celular nem aí para tua aula, cara. Então, como que se faz? Então, você tem que competir com o celular. O que você está falando lá na frente tem que ser, pô, super interessante também, né, para competir com o celular. Se tiver 80% da turma no celular, então pegar esse tipo de coisa e colocar num filme, cara, não foi assim, não foi tão fácil. Mas a maior motivação do filme, do Cabeça de Negro, foi que está na hora da juventude voltar a ser proativa, está na hora dela voltar a pautar o que ela quer de mundo, né? E a gente teve ensaios disso naquelas ocupações secundaristas de 2016, né? 2017. Isso veio à minha mente, sentou ali na cabeça por algum tempo. E aí eu pensei, cara, eu quero fazer um filme sobre isso, mas, pô, vai ser só mais um, porque vai ter uma galera fazendo filme sobre isso. Então eu vou fazer um filme, cara, sobre alguma coisa próximo a mim. Eu ainda não sei o que é, mas cujas ocupações serão apenas pano de fundo. E aí, cara, o filme surge. Duas escolas no meu bairro estavam nessa tensão dos alunos quererem ocupar ou não, né? Uma dessas escolas tinha um menino chamado Alan, que é um poeta, um menino tímido na dele, chamado Alan, que estava de um jeito muito forte, né? Uma timidez, cara. Imagina um líder tímido. Como é que um cara é líder, consegue articular uma galera e é tímido ao mesmo tempo? Era esse cara. Pô, cara, o cara ele não precisa que ele consegue aglutinar pessoas em torno dele e tal, e o Alan era um desses caras. Ele me inspirou um personagem, que foi o Saulo Chuvisco, que era poeta também, igual o Alan. Então, de uma dessas escolas, alguns personagens me inspiraram, né? E houve um segundo momento, numa segunda escola, que eu estava voltando, cara, de bicicleta, eu estava jogando futebol com a galera, e aí eu estava voltando, e quando eu passo dessa escola pública, estava tendo, cara, uma guerra. Os alunos lá de fora jogando tijolo e pedra para dentro da escola, e pedra vindo de dentro da escola também, cara, uma coisa louca, bicho. Eu me lembro que eu até parei a bike assim e tal, quase fui atingido por uma pedrada, mas eu reconheci uns moleques lá. Aí eu chamei, ei, cara, vem cá, o que tá rolando aí, bicho? Não, pô, quiseram expulsar o cara de sala, o cara não disse que não ia sair. E aí, cara, a gente começou, quiseram tirar o cara à força e pronto, rolou, tá rolando aí até agora. E um dos motivos foi, além da tentativa de ocupação, foi um motivo racial. Eu não soube qual motivo racial foi. Aí, cara, esse fato me fez chegar em casa, cara, tá na hora de começar a escrever, brother, escreve. E aí, Michel, o roteiro saiu em mais ou menos 2 semanas. Eu escrevi, pá, em 2 semanas saiu o roteiro. Eu vi você falando, né, ali na sua entrevista ali para o CineSesc, que esse filme ele não surge propriamente, que as suas influências não são de uma cinefilia, mas de sua vivência, né? Mas, ainda assim, ao final do filme, nos créditos, você faz uma homenagem ao Zózimo Bubu, e eu queria saber qual é a importância dessa figura para você. E, além disso, ali no Cappuccino com Canela, você faz uma homenagem ao Nelson Mandela. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância dessas duas influências aí para você. A minha cinefilia, ela é muito restrita, assim. Tem cara que saca muito. Eu saco de algumas coisas, mas não saco muito, sabe? Mas o Abolição do Zózimo, um filme do Zózimo, mexeu muito comigo, apesar de ser um filme mais experimental e tal. E tem um filme que o Zózimo é um protagonista, que é o Compasso de Espera. Esse filme, cara,
esse filme me marcou muito. E eu soube que o Zósimo teve uma grande participação na criação dele, além de ser o ator principal, né? Então, o Zósimo foi uma referência, né? A minha cinefilia que foi referência foi a galera do terceiro cinema, cara, que o terceiro cinema latino e africano. Então, o cinema de Leon Risman, o cinema de Glauber Rocha, o cinema de Sembene na África, o cinema de Fernando Solanas na Argentina. Esses caras, brother, o que estava rolando? Esses caras pegavam o que eles tinham em mãos, que eram as câmeras mais baratas, mais leves, que estavam surgindo ali nos anos 60, e falaram, brother, vamos para ação, porque, bicho, o cinema tem que ser uma ferramenta de transformação social. A galera precisa lutar pelos direitos, vamos filmar essa luta, vamos fazer parte dessa luta. E a minha cinefilia restrita vem daí, dessa galera, entendeu? Mas apenas admirar esses caras sem uma consistência na vida real, sem pegar o que está rolando na vida real, você não junta teoria e prática, entendeu? Então a minha teoria foram esses caras, mas a prática é o que está rolando, até se você sair fora, o que está rolando, né? A galera na fila tentando pegar o auxílio, a galera vendo se volta ou não volta para a escola por conta da Covid, né? Então, pegar uma teoria, estar amparado por uma teoria que esses caras abriram portas, esses caras e essas mulheres, né? Porque tem também Julie Dash, que é uma cineasta formidável, afro-americana dos anos 1970, 80, que é fundamental também para mim. Então, pegar essas pessoas, pegar a estética dessa galera e aplicar no que está rolando hoje é que pode fazer um filme ser único, entendeu? E não ser só uma cópia. Sem contar o Spike Lee, né? O Spike Lee é uma referência, eu acho que está bem visível no filme também, né? Principalmente ali no uso de imagens reais, no fim, né? Isso. Que ele está trazendo muito para o cinema dele. Quase todos os filmes têm essas partes documentais, né? Mas que ele também se apropria de estéticas dos anos 60, que faziam isso também. Então, assim, na arte, nada, é muito difícil ser 100% original. O que não tira o brilho de quem aplica, porque uma coisa é uma cópia, outra coisa é você se Invenções juntar em das si. coisas boas, né? Inclusive, eu não sei nem se você enxergou isso no seu filme, mas uma coisa que eu escrevi na minha crítica, que ela ainda não saiu, vai sair amanhã ou depois de amanhã, que eu vi no CineSesc, é que é quase como se houvesse uma germinação ali de um ideal revolucionário. Existe essa influência aí o grupo, né, o grupo norte-americano, que é os Panteras Negras, aí isso chega na professora. A professora vai mostrar esse conteúdo para o Saulo. O Saulo vai influenciar os amigos dele, a escola inteira vai fazer uma revolução. E aí, no fim, existe essa mudança do mundo ficcional para o mundo real, ou seja, é como se esse caminho continuasse, né? Do ideal revolucionário continuando do ficcional para o real. E eu acho isso muito maneiro. Queria saber se você enxerga isso também. Foi bem por aí também, sabe, Michel? Os Panteras Negras têm uma influência muito forte para mim, cara, muito forte mesmo. Cara, a primeira vez que eu ouvi falar nos Panteras Negras, a primeira vez eu não tinha consciência do que isso podia ser, mas eu era criança e eu morava lá nos Estados Unidos. Mas eu ouvia falar Panteras Negras e tal, e depois vinha o herói, aí eu não sabia o que era o herói, o Pantera Negra, que depois foi imortalizado, né, pelo Chadwick Boseman, né, o grande Chadwick Boseman. Mas naquela época, eu criança, eu ouvia falar de um grupo, Panteras Negras, e de um herói, eu não sabia o que era o quê. Mas só quando eu já tinha uns 20 e poucos anos, cara, que eu voltei, né, para os Estados Unidos, eu assisti um filme chamado Panteras Negras, do Mario Van Peebles. Panteras Negras, Mario Van Peebles. Ele é filho do Melvin Van Peebles, que fez aquele icônico Badass, Sweetback Badass Songs. Né? Foi o primeiro filme
dirigido por um negro revolucionário, assim, que aí depois foi apropriado, virou Black Exploitation, enfim. Mas quando eu vi esse filme, brother, caraca, meu irmão. Então era isso que o pai de um colega meu falava com outro, eu não entendia, eu pensava que era o herói, cara. Isso tá mais palpável, cara. Isso existiu, meu irmão. Aí eu fui atrás e tal. E olha que coincidência. Eu fui fazer o meu mestrado nos Estados Unidos. O meu orientador, virou um grande amigo meu, apesar de ser muito mais velho do que eu, cara. Ele hoje deve estar beirando os 90 anos. Foi meu orientador. No último ano de mestrado, ele me vendo empolgado, cara, lendo tudo sobre os Panteras, perguntando para ele coisas e tal. No último ano de mestrado, eu já estava perto de defender, ele me chamou na sala e ele me falou, me fez uma revelação. Ele, cara, eu fui um Pantera Negra. Mentira, brother, tá de sacanagem com minha cara. Aí ele tranca a porta, porque ninguém sabe disso. Aí eu tranquei a porta lá do da sala dele na faculdade, aí ele Que abriu assim, doido isso. e me mostrou a carteirinha, me mostrou um monte de coisa com a foto dele, com a boinazinha dele do lado e um Black Powerzão. Eu, caralho, compadre, como é que tu me esconde essas coisas, cara? Eu perguntava um monte de coisa para ele me respondia só o que ele queria responder. Ele era muito assim, bonachão, muito bonachão e tal. Grande pessoa na minha vida, esse cara. Gente boa demais. John Butler, o nome dele. E aí, cara, então os Panteras tinham muita essa coisa. E se lá dentro dos Estados Unidos, os Panteras Negras, no senso comum da população, só é lembrado por essa parte mais radical, né, de protegerem as comunidades armado, de andar armado protegendo as comunidades, né, de bater de frente com a polícia, né, até mesmo nos Estados Unidos não é um consenso que eles faziam ações sociais fundamentais para aquele país, para aquelas populações, né? Serviço de saúde pública foi a primeira e última experiência de saúde pública nos Estados Unidos, foram os Panteras Negras. Serviço, inclusive o Saulo fala isso no filme, né? 10 anos servindo em todo o país, servindo café da manhã gratuitamente para as crianças antes delas irem para a escola, porque a galera ia para a escola para comer e tinha gente que tinha delas que desmaiava de fome, cara. Então, os Panteras Negras tiveram muita influência na minha vida, ainda tem muita influência na minha vida, embora também seja um grupo um pouco contraditório. Qual é o grupo que não é contraditório, né? O machismo era muito grande nos Panteras Negras, né? As próprias mulheres que foram dos Panteras Negras ajudaram a derrubar mais isso, mas elas têm vários livros, né, delas falando sobre a questão do machismo dentro do movimento. Mas os Panteras Negras, cara, aqui no Brasil, pouco é lido sobre eles. Tem muito pouco livro sobre os Panteras aqui, cara. Muito pouco mesmo. Mas foi uma influência e certamente está lá no filme, né? Ah, com certeza. Eu espero que esse filme chegue, né, em mais gente e, de repente, alguém que não ouviu falar no grupo que vá atrás, saber deles. E aí, como é que tá essa questão do filme aí, em questão de distribuição e tal? É um filme que está sendo muito elogiado agora, né? Porque primeiro foi exibido em Tiradentes, aí veio essa versão online de Tiradentes, aí muita gente viu, assim, no nicho de uma cinefilia, e foi muitíssimo elogiada, a repercussão está muito boa, mas eu quero saber agora quando é que vai chegar de fato para esse público médio, assim. Michel, cara, eu não sei. A gente está em conversas bem adiantadas com uma distribuidora, sabe? Uma distribuidora de São Paulo, até conhecida aqui no Brasil. Mas, assim, ainda não tem contrato assinado. A gente está naquela pausa deles estarem pensando uma coisa, a gente também está pensando em como lidar com essa pandemia, se o lançamento é direto no streaming ou se não é. Eu quero muito primeiro, cara, esse filme, eu vi esse filme em Tiradentes, assim, cara, lá em Tiradentes, em janeiro, começo desse ano, parece que faz 5 anos, né? Cara, o que que é aquilo? Eu não esperava, eu sabia que o filme ia estar forte no final, mas, cara, vendo aquilo na telona, com um som bom, com 600 pessoas no público, tudo em estado de catarse. Eu olhava para trás assim, via a galera em estado de catarse assim, cara.
Cara, é outra coisa. Então, cara, eu queria muito, muito, muito que esse filme passasse pelo menos assim, pelo menos, cara, um mês assim, nas salas de cinema. Mas não pode agora, né? Então, se fala em streaming, né? Cara, bota logo no streaming, manda direto, a gente tenta vender e tal. É algo que a distribuidora está conversando com a gente. Mas se dissesse assim, Del, qual é a tua vontade? A minha vontade é, se eu puder, esperar mais um pouquinho, esperar essa vacina chegar, sei lá, esperar assim dezembro ou janeiro de 2021, lançar ele no cinema assim por, sei lá, 2 semanas que fossem em todo o país. Porque, cara, esse filme no cinema, bicho. Teve gente que chegou para mim e falou, cara, quando eu assisti esse filme lá em Tiradentes, eu já saí assim procurando um pau, brother, para começar a virar carro e para começar. Ele deixa a gente com muita energia, com muita vontade de vida, com muita vontade de Justamente isso que formar eu um mundo. falei, né? De esse ideal revolucionário chegando dos personagens em personagens até chegar no público. E aí, cara, isso eu também senti isso. Eu mesmo que fiz o filme e tal, eu deu vontade de sair chutando tudo, cara. Querendo um novo mundo, querendo um mundo mais justo, um básico, cara. Eu sei que não dá para agradar o mundo inteiro, mas um básico, comida na mesa da galera, uma educação mínima que seja, um mundo mais justo para preto, para branco, para indígena, um mundo minimamente humanizado, cara, né? Que é o que o filme pede. Sim, com certeza. Eu espero que esse filme chegue, né, ali nas telas grandes, porque essa experiência coletiva realmente eu acho que faz a diferença. Eu vi aqui em casa, chorei muito já no fim, mas eu queria muito que tivesse alguém aqui comigo para eu abraçar. Eu tinha aqui mais uma pergunta, são de relacionadas a algumas escolhas mais formais suas. Eu acho que tem uma cena que me fascina muito, é quando o Saulo ele tá ali na sala de aula estudando sozinho, e aí você decide fazer a projeção, né, ali das imagens de membros importantes ali dos Panteras, ali na parede. E eu acho que essa cena ela tem uma força muito gigante, assim. Acho de um poder imagético muito forte. Eu queria saber como é que surgiu essa escolha, se foi uma coisa mais espontânea, assim, mais rápida, ou se teve um... Michel, cara, para aquela cena em particular, eu sabia que ela não funcionaria assim do nada, assim, simplesmente para colocar aquilo ali. Eu tinha assistido um curta-metragem cearense da Micheline Helena. Micheline Helena, inclusive, foi a minha assistente de direção. E ela brincava com essa coisa da projeção num curta que ela fez. Mas ela estava homenageando o cinema clássico, né? O cinema dos anos 40, o cinema clássico, de um projecionista que vivia a própria imagem e tal. Ela era minha assistente e eu, inclusive, falei para ela, e Micheline, eu vou fazer essa cena agora, a gente vai fazer uma cena, essa parte que está aqui no roteiro, quem me inspirou foi o seu filme, cara. Só que eu vou pegar isso e eu vou colocar num seguinte contexto. Já que eu não consigo filmar o que está dentro da cabeça do Saulo, o que ele está pensando enquanto ele está lendo, já que eu não consigo, a câmera não entra dentro de né, de um fluxo de pensamento, eu vou aproveitar esse momento e o que aparecer ali de projeção vai ser o que está no fluxo de pensamento dele enquanto ele lê. Então vai funcionar meio que como uma revista em quadrinho. Aquilo vai ser o balãozinho do pensamento. E aí ele vai ficar sentado no cantinho e o balãozinho do pensamento vai surgir. O balãozinho do pensamento é essa projeção. Se vai funcionar ou não, não sei. Mas a arte é risco, o cinema é risco, né? Vamos ver se funciona. E aí eu queria muito a música do Emicida, a gente foi atrás, entramos em contato com o staff dele, negociamos a música e tal. E aí a gente fez essa cena e ali está um fluxo de coisas, né? Tanto é que o Saulo ele está lendo, é porque a gente não olha para o Saulo, a gente olha para o que está rolando, né? Mas se você tiver a oportunidade de ver de novo essa cena, ele está lendo, aí ele para, ele encosta a cabeça assim, aí ele pensa, aí ele volta a ler. É meio que um fluxo do que está rolando na cabeça dele. Então aparece a Angela Davis, aparece Beatriz Nascimento, brasileira,
aparece Amílcar Cabral, um grande revolucionário de Cabo Verde, aparece Nelson Mandela, enfim, os panteros todos ali no, no, numa manifestação em frente a um congresso americano, né? Tem muita coisa rolando, manifestações de rua aqui de Fortaleza, uma cena de aparece também no fluxo de pensamento ali no clipe uma cena de remoção de famílias aqui de uma comunidade de Fortaleza, né, onde aparecem mulheres negras grávidas e até uma menor de idade grávida e olhando e lá fora um trator detonando os vizinhos, uma cena horrível, cara. Mas essas imagens que a gente negociou e pegou daqui de colegas que tinham feito essas imagens, então tá tudo ali nesse fluxo de pensamento, né? Então foi um momento assim bem chave para a gente entender. A partir dali, aquilo ali era o Saulo tomando consciência da gravidade de, de como aquele ato de racismo que aconteceu com ele, particularmente no filme, nunca vai acabar se o contexto geral não acabar, né? Então foi bem por aí assim, conceber essa cena aí. Com certeza. Essa foi a mesma ideia que eu tive, eu coloquei na minha crítica, inclusive. Então, fico feliz que se assimilou ao seu pensamento. Eu não sei se a chamada vai encerrar daqui a 2 minutos. Uhum. Acho que não, mas eu tinha mais uma pergunta só. Vamos ver se vai conseguir. Ainda sobre essa questão de forma e tal. E engraçado que você estava falando no início aqui da entrevista que os celulares, né, no mundo real, eles possuem esse caráter, né, de que é uma coisa meio ambígua, né, que de repente os alunos ficam no celular e não prestam atenção nos professores, mas no filme acaba que o celular é um modo de se fazer ali uma denúncia ali da situação da escola, então seria até uma visão meio idealista, ou assim, celular, e eu acho que a própria sequência, o final ali de confronto e tal, eu acho que ela possui muita força, justamente por ser filmada, né de um modo mais cru, mais próximo ali, né, com uma câmera na mão. Então, enfim, falar sobre essas escolhas formais para a gente finalizar aqui, se o vídeo ele não encerrar. Já deu 16 horas aí? Não, falta 1 minuto. O meu também, falta 1 minuto. Vamos ver aqui. Vamos ver, então, vamos ver. Se cair, eu não vou nem começar a resposta, porque senão vai atrapalhar o Tá bom, raciocínio. Se tá cair, bom. a gente volta, né? Você chama de novo, né? Ou eu clico lá de novo no link. Eu acho que eu consigo avisar a Cecília e Ah, aí ela te manda. tá. Vamos ver aí. Até agora não deu 16 minutos. Apreensão. Demorado, né? Cara, 60 segundos que parecem mais. Mas olha, se não continuar, te eu agradecer já de antemão aqui. Gostei muito dessa entrevista, palavras muito boas. Ó, chegou, Ó, hein? rolou, hein? Rolou, hein? Então vamos que Rolou. vamos. Vamos. A pergunta era sobre os celulares, né? O uso dos celulares, né? O celular, tanto no modo como ele é aplicado na narrativa, né, como forma do Saulo usar para fazer as denúncias, e também no modo de forma, né, que eu não sei como é que as cenas ali daquela sequência de multidão e tal foram filmadas, mas eu sinto que tem esse caráter mais cru, né, que aproxima de uma realidade, assim. Michel, cara, quando eu estava escrevendo o roteiro, eu pensei, cara, esse filme ele tem um público, ele precisa chegar nesse público. Esse público é um público jovem, é um público de periferia. Cara, não dá para dialogar com esse público se a gente não coloca o elemento celular aí. Hoje o celular está na mão de todo mundo, cara. Rico, pobre, preto, branco, está na mão de todo mundo. Todo mundo, o celular faz parte do corpo humano já. Então, ele tinha que estar. Então, eu fiquei pensando, cara, o filme vai ser mediado por celulares. Como é que eu faço isso, brother? Aí eu ficava quebrando a cuca, mas aí eu ia escrevendo de uma forma muito naturalista, tipo, cara, nesse momento, tudo que a galera faz hoje em dia, a galera filma, transforma em stories, transforma em meme e tal. Então o filme começa com um plano cinematográfico, né? A imagem do cinema como ela é há mais de 100 anos, né? Essa imagem que é um legado
né, que é uma imagem clássica, tradicional do cinema, com toda a sua linguagem cinematográfica. E aí, como é que começam essas inserções dessa linguagem livre, radical, né? Essa linguagem de janelas diferentes, né? De uma imagem na vertical e não na horizontal, esse tipo de coisa, né? E aí, logo ali nos primeiros 3, 4 minutos, já tem a primeira inserção, já como quem diz ao público, ó, o que você vê aqui de imagem estranha é celular e é gente gravando, né? É como quem diz isso para o público ali naquela na primeira cena em que o celular entra, né? Que é o índio chamando o cara para ligar, o colega dele, o Biel, liga aí o celular que eu vou dar um pescotapo aqui no maluco. E aí ele liga e aí tem aquela imagem tremida, o dedo entrando no meio e papapá, né? Aquilo ali é avisando o público, olha, vai ter muito disso ao longo do filme. Mas é muito disso, sabe? Se eu fosse escrever um roteiro agora, como eu estou escrevendo de fato um roteiro agora, também envolvendo juventude, cara, é muito difícil. Se for contemporâneo, é muito difícil não ter celular. Eu tenho medo até dessas cenas virarem clichês, assim. Eu tô aqui quebrando a cabeça. Como é que eu faço para que isso não vire, para que isso vire linguagem e não vire uma coisa clichê? Porque eu acho que a maioria dos filmes, cara, em todo mundo, os filmes feitos de forma contemporânea vão ter personagens mandando mensagem, mandando áudio, mandando vídeo. Como é que isso permeia sem virar clichê? Então, é um desafio que eu não tenho resposta. Eu espero que a gente consiga contar histórias, não tirando o celular, porque o celular já faz parte da vida de todo mundo, mas em que o cinema também se possa fazer presente, mesmo com essas imagens, entendeu? E eu acho que Cabeça de Negro, depois dessas críticas todas, depois de tudo que eu venho lendo a respeito, eu acho que a gente conseguiu, cara. Eu acho que a gente conseguiu mediar bem essa imagem cinematográfica e a imagem e como a gente conseguiu transformar as imagens de celular para cinema. Aquela cena final, cara, o que que eu pedi, cara? Temos 2 câmeras de cinema para fazer essa cena e todo mundo aqui, galera, vocês vão ter seus celulares e vai ter fight e nós vamos gravar esse fight. Cada um de vocês, quem puder, gente, pega o celular e grava. A primeira linha vai estar detonando, sem querer dar spoiler, e a segunda linha vai estar gravando. Então, a gente, para o montador, que foi o Guto Parente, que fez o Inferninho, né? Que fez parte do alumbramento, do coletivo alumbramento, com Luiz Preti, Ricardo Preti, essa galera toda no início dos anos 2010, por aí. O Guto Parente fez um trabalho excelente de montagem, essa montagem alucinante que você vê ali no final é dele. A minha forma de dirigir aquela multidão talvez não tivesse sido 100% se ele não tivesse montado tão bem aquilo ali, né? Então, coube a ele pesquisar todas as cenas de celulares que chegaram para ele. Chegaram cenas de, sei lá, mais de 40, 50 celulares gravando aquilo ali. Ele foi olhando de uma por uma, cara, para tentar achar os fragmentos para fazer aquela montagem. Então, salve aí pro Guto Parente, que é um grande cineasta brasileiro e montador. Sim, sim. Realmente é uma sequência muito bem montada. Então, cara, já que ainda não deu o horário, eu queria saber como que tá aí para você, que de repente aqui na minha cabeça, né, tinha surgido mais umas 2 perguntas que eu até não escrevi, mas surgiu. Se você quiser, se você tiver horário, me fala aí. Se Claro, tranquilo, tá de boa. Eu queria saber sobre o título do filme, então, né? Se é o Cabeça de Negro, porque Cabeça de Negro, para mim, é tipo aquela bombinha, né, de festa junina. Na verdade, não é uma bombinha de festa junina, mas é uma coisa que é mais explosiva, né? Que parece ser uma coisa inofensiva, mas não é muito. E aí eu até relaciono esse título, e não sei se aí eu estou viajando, mas com a juventude, né? Que guarda esse potencial, né? Esse potencial de que vai explodir, enfim. Fala aí sobre isso. Michel, bacana esse título, cara, porque o primeiro título do filme era Já Basta, em homenagem aos zapatistas, aquele grupo, movimento indígena lá do México, que é muito influente.
Mas depois esse título caiu, depois virou Guerra de Papel, né? Numa reunião que a gente teve, o Já Basta caiu porque, segundo alguns na reunião, era um título que podia não conseguir financiamento, né? E aí caiu, e aí virou Guerra de Papel. Durante a filmagem, o nome do filme era provisoriamente Guerra de Papel. E aí, cara, porque tanto o papel de bastidores, né, de documentação, quanto Guerra de Papel mesmo, Eu achei na esse sala. título genial, Cabeça de Papel, principalmente Guerra porque de... essa educação, né, possui justamente essa função, né? É um filme sobre revolução e educação. Então, assim, esse título que acabou não sendo, aqui na minha cabeça soou genial também. o Guerra de Papel. Pois é. Aí, cara, por que que não ficou Guerra de Papel? Porque enquanto a gente falava, né, todo mundo, pô, como é o nome do filme? Guerra de Papel. E todo mundo, pô, que nem o Casa de Papel, que estava bem na moda, assim, o Casa de Papel, cara. Todo mundo associava a Casa de Papel. Aí eu, não, brother, não tem nada a ver, cara, com a história do Casa de Papel. Mas muita gente mesmo, cara. Pô, quando é que sai o Casa de Papel? Quando é que sai o Casa de Papel cearense e tal? Eu, não, brother, não, 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 não é por aí não. Aí eu mudei, cara. Aí eu mudei para Cabeça de Negro, porque é, eu lembrei eu lembrei de uma música do Jorge Ben e depois eu me lembrei de uma música do Sabotagem, que tem esse título Cabeça de Negro. E a música do Jorge Ben não tem esse título Cabeça de Negro, mas fala da cabeça de um negro, né? E aí eu gostei desses conceitos usados por dois artistas que eu admiro muito. E aí eu fui pesquisar, né? Se já tinha algum filme com esse nome. Aqui no Ceará, a galera da periferia, a gente fala muito em primeira pessoa, tipo, pô, cara, tu não respeita o negro, tipo, querendo me dizer, falar comigo, tipo, pô, cara, tu não me respeita. Ou tipo assim, ei, cara, dá um pedacinho aí pro negro, tipo, dá um pedacinho pra mim, né? A gente fala muito isso assim aqui. Pô, cara, tu não sabe o que que tá na cabeça do negro. A gente fala muito isso aqui, cara. Tu não sabe como que o negro se sente, tipo, tu não sabe como eu tô me sentindo, tu não sabe o que que passa na cabeça do negro. E aí, numa conversa dessas de como que ia ser o título, eu sei lá, cara, o que está na cabeça do negro aqui. Aí alguém falou, pô, Cabeça de Negro, é um bom título e tal. Aí veio a música e aí veio a história, cara, que em algumas regiões do país também, poucas aqui no Nordeste, mas muito no resto do país, Cabeça de Negro é uma bomba, né, que você acabou de falar. E aí eu, Aqui no Rio de Janeiro é. então eu pensei, pô, cara, tem tudo a ver, brother. Cabeça de Negro é um termo que assimila tudo isso, cara. A bomba, a gíria daqui de Fortaleza, para falar em primeira pessoa. Tem gente que, tipo assim, não é que só os negros falam assim, a galera da periferia mesmo, branco, até branco, fala, pô, cara, tu não sabe nem o que, é que o negro tá sentindo. Virou maciço isso, né? E aí o cara vai ter que ser Cabeça de Negro, cara. Esse título é massa, eu gostei. E aí virou Cabeça de Negro. Pelo menos Guerra de Papel, pelo menos não dá uma confusão com Casa de Papel, né? Cara, é inacreditável que fizeram essa confusão. Ainda bem que não ficou vinculada a essa série. Cara, ainda bem. E, e acho que para fechar de vez agora, me interessa muito como o filme ele possui um lado até de exploração espacial, né, no sentido de espaço ali do ambiente da escola, né? Ele de noite se aventurando ali na escola e fica até numa coisa ali de uma coisa meio que de aventura, assim, de ir desbravando os lugares e ao mesmo tempo ele se esconde do ali do funcionário. É, queria que você falasse sobre isso. Cara, essa coisa de explorar o interior da escola de noite, né, cara? É meio. Dali, cara, dava para fazer um filme de terror ali, né? Se a gente fosse mais ousado, quisesse mesmo, dava para fazer um filme de terror ali. Mas essa decisão dele entrar assim nas vísceras da escola, né? Porque de dia ela tem aquela cara de recepcionar os alunos, a quadra e tal e tal e tal. E como é que são as vísceras? Como é que é lá dentro da cozinha? Como é que é dentro do almoxarifado? Né? Como é que é lá dentro da sala dos professores? Então, assim, mostrar essas vísceras para o Brasil ver
foi assim, foi assistir muito documentário, sabe? Assisti muito, tem um documentário chamado Lute como uma Mina, eu acho que é Lute como uma Menina, bem recente também sobre as ocupações, que eu já tinha visto, cara, as meninas, eu acho que todos os documentários que falaram dessas ocupações, que foram vários documentários que falaram dessas ocupações, todos os documentários abordaram essa coisa da víscera, né, da escola. Só que como é que é isso? Eu fiquei pensando, cara, eu já fui a São Paulo, né? Eu já morei no Rio também. As escolas, cara, eu fiquei pensando, cara, se as vísceras dessas escolas aí do Sudeste são como são, imagina as daqui do Nordeste, cara, né? Aqui, por exemplo, no Ceará, quase todo ano é primeiro lugar no IDEB, né? Primeiro lugar em educação de ensino médio, ensino fundamental e ensino médio. Quase todo ano, tipo, esse ano, ano passado, foi primeiro lugar para o Ceará, em termos de escolas modelos. Mas ainda tem tanta escola boa, mas também tem muita escola, cara, que parecem prisões, assim, tem muita escola naquele naipe ali do cabeça de negro. Muita escola mesmo. E aí eu pensei, cara, pelo menos assim, os documentários que eu vi que mostram as vísceras das escolas, a coisa ainda está muito boa perto do que de algumas escolas que eu já dei aula, que eu já dei palestra, que eu já dei oficina, que a gente vai entrar no banheiro e, pelo amor de Deus, que a gente entra assim em determinadas áreas da escola caindo, tipo sucateado mesmo, né? E aí eu, cara, eu vou mostrar como é que é boa parte de algumas escolas aqui das periferias de Fortaleza, né? Mas eu deixei bem claro que eu nunca delimitei ali se é uma crítica ao Estado ou ao município. Em nenhum momento fica claro o que que é, mas é para fazer um apanhado geral. É uma crítica à situação da educação brasileira no geral. Esse estado de descaso, né? Total. Com certeza. Bem, Del, queria te agradecer. Foi maravilhosa a entrevista. Espero que muita gente veja essa entrevista, escute mais sobre o filme, que veja o filme, né? Ele vai estar no olhar. Você sabe quais são os dias? Dias 10 e dia 14. Isso, perfeito. Então, que as pessoas vejam no R$ olhar, que vejam futuramente também, né? Espero que vejam, porque realmente é um filme essencial e que consegue linkar muito bem esse sentimento de revolta com uma forma cinematográfica, né? Então, fica aí, meus parabéns para você, sucesso aí com o filme, e é isso. Muito obrigado pela entrevista. Vou encerrar aqui essa gravação, ó, e a minha crítica vai sair nos próximos dias, fica de olho que eu gostei muito do filme e falei muita coisa que eu te perguntei aqui na entrevista, né? Mas falei de forma mais afirmativa e fico feliz que você acabou que você confirmou várias ideias minhas sobre o filme. Então, é isso. Muito obrigado, Del. Uma boa sorte aí com o filme. Obrigado, Sucesso. Michel. Obrigado, Michel. Um salve a vocês da crítica, vocês são muito importantes para o cinema brasileiro, viu? Escrevendo bem ou mal, cara, não interessa, vocês são muito importantes para o cinema brasileiro. Valeu. Valeu.